Olá, pessoal, tudo bom? Então, dando sequência à questão da composição química do mosto, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre sais minerais, os meus polissacarídeos e compostos nitrogenados, tá bom? Então, vamos lá. Sais minerais. Esses sais minerais, quais são eles, né? Da onde que eles vêm? No nosso mosto, os sais minerais, eles vêm basicamente do campo, tá? Da questão de tratos culturais, irrigação, adubação. Então, eu vou ter uma sobra desses compostos que vão ficar no meu mosto. A quantidade que vai ficar na uva e no mosto, consequentemente, ela depende muito realmente dos tratos culturais que foram feitos ou do mesmo do solo, tá? Os principais compostos aí, minerais que eu tenho no meu vinho, são o potássio, o cálcio, o magnésio, tá? Ferro. E quais desses vão interferir de maneira que possa sim vir a ser um problema para nós? Por exemplo, o potássio. Por quê? Porque ele vai interferir diretamente no meu pH, tá? E eu posso ter aí um vinho com pH muito elevado, que eu vou ter problemas de fermentação, ou então um mosto muito suscetível a contaminações, tá? E aí é preciso eu corrigir. Essa correção, ela é feita como? Essa correção, ela é feita, na verdade, lá no campo. Eu preciso corrigir todo o meu solo, todo o meu, né, o meu sistema de tratamento da minha videira, para que eu não tenha um residual alto lá no vinho, tá bom? Bom, eu posso ter aí ferro, por exemplo, se eu tiver um ferro em demasia, eu posso vir a ter uma cassiférrica lá no final, tá? Que é uma turvação no vinho, que não é, é uma doença, né, que a gente acaba tendo no vinho. Então, eu preciso ter um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio, ele vem lá do campo, ok? Bom, compostos nitrogenados. Os meus compostos nitrogenados, eles também, eles vão estar localizados, né, principalmente na película, e eles vêm aí de aminoácidos, nitrogênio amoniacal, algumas proteínas, tá? Alguns nitratos. Todos esses compostos, eles vão ser muito importantes, na verdade, para multiplicação celular das leveduras. Então, eu preciso ter, sim, uma quantidade, pelo menos uma quantidade razoável, né? De nitrogênio inicial no meu mosto, para que eu tenha uma fermentação equilibrada, que eu consiga fazer a minha multiplicação celular, né? Que ela seja suficiente para dar conta do início ao fim da minha fermentação. Quando eu tenho no mosto pouca quantidade de nitrogênio, de compostos nitrogenados, a gente acaba fazendo a adição, né, desses compostos para que a minha levedura consiga se multiplicar de forma né, correta e que eu consiga ter uma fermentação até o final, secando completamente meu vinho, tá bom? Bom, meus polissacarídeos, né? Quais são esses polissacarídeos que estão aí? São principalmente gomas, tá? Pectinas, algumas pentoses, algumas dextrinas. Mas, dentre essas, a principal para nós são as pectinas. Por quê? Porque elas são alguns polímeros, né, de ácido galacturônico, que são hidrossolúveis. E após o esmagamento, através da enzima pectinesterase que está lá no meu mosto, tá? Eu vou ter a quebra da pectina em metanol e ácido pético. Bom, durante a fermentação alcoólica a gente não quer a formação de metanol, né? A gente sabe que sempre vai ter um pouquinho, mas a gente quer que ele se fique nesse pouquinho. Então, a quantidade também de formação de metanol, a quantidade de pectina, vai depender muito da minha variedade de uva, tá? Algumas uvas têm muito mais do que outras, por exemplo, as uvas comuns, elas têm essa característica de ter mais pectina, consequentemente na fermentação alcoólica acabam tendo uma formação um pouquinho maior de metanol também, tá? Mas o que pode ser feito aí? Por exemplo, num vinho branco a gente tem a técnica da deburbagem, que é uma clarificação para eu retirar realmente esse excesso, né, de pectina. No vinho tinto,
a gente já tem lá o tanino, que ele acaba interagindo com esses compostos e fazendo com que eles precipitem, tá? E eu acabo diminuindo também a quantidade de metanol no meu mosto. Além disso, quando a gente trabalha frio, com controle de temperatura, a gente consegue também reduzir essa quantidade de formação de álcool, né? Do álcool metanol, tá bom? Então, esses são os 3 compostos de agora, ok? A gente segue no próximo com compostos fenólicos. Beijo!